Fala pessoal, tinha muitos anos que eu não apareci aqui nesse canal, mas depois de muita gente me procurar, eu resolvi falar com você um pouco sobre como que eu, Vinícius, consegui sair do completo e absoluto zero até estar hoje morando em um dos lugares mais prósperos do mundo, aqui em Dubai. Bom, antes de mais nada, eu só queria te dizer que eu não quero te vender nada, eu não estou interessado em que você compre nada, eu só quero compartilhar com você um pouco do meu relato pessoal e talvez algumas coisas que com certeza teriam me ajudado no passado e eu sei que podem acabar encurtando o caminho para você também. Bom, até pouco tempo atrás, eu estava no Brasil, numa cidadezinha de interior, só com o meu computador, sem muito luxo, muita extravagância, e pensando em formas de conseguir me desenvolver, formas de conseguir melhorar a minha realidade, talvez melhorar a realidade da minha família também, dos meus parentes, e tentar ser uma pessoa melhor do que eu vinha sendo até então. Hoje, eu moro em Dubai, uma das cidades mais prósperas do mundo, inclusive. Sou programador, faço o que eu amo, tenho a minha empresa e tenho 24 anos. Tenho certeza que tem alguns insights, alguns aprendizados que eu posso passar para você e melhorar um pouco de como que você enxerga as coisas aí no seu dia a dia. Bom, antes de tudo, eu preciso alertar você de que tem algumas crenças, algumas coisas que ficam presas na nossa cabeça, que vem de desde quando a gente era criança, dos nossos pais, dos nossos parentes, as pessoas que convivem ao nosso redor. E eu não quero ser nenhum coach aqui, muito pelo contrário, mas para que a gente consiga ter mudanças drásticas em tempos recordes, a gente precisa abrir mão de muita coisa, de muita forma de pensar, a gente precisa dar um estalo na nossa cabeça para que a gente consiga mudar tudo ao nosso redor. Porque se for para você continuar sendo da mesma forma, pensando do mesmo jeito, você não vai mudar nunca, você vai continuar da mesma forma. Então, para que a gente consiga ter mudanças rápidas, mudanças radicais, a gente precisa mudar muita coisa na nossa forma de pensar. E eu espero poder compartilhar com vocês aqui um pouco da minha experiência e um pouco dessas coisas até o fim desse vídeo. Bom, compartilhando com você um pouco sobre como que foi a minha infância. Eu vim de uma família bem humilde, eu tive o básico, passava horas só dentro de casa, estudando, tentando mudar minha realidade desde criança, e muitas das vezes fiquei sozinho em casa também, e isso poderia ter me levado para dois caminhos. Um seria ir fazer coisas ruins, e o outro, que graças a Deus acabou acontecendo, foi o caminho de querer estudar, querer mudar as coisas como elas eram e tentar ter uma vida um pouco diferente do que todos os meus parentes, todos os meus familiares já vinham vivendo. E uma das coisas que mais me incomodavam era de não ter a liberdade para fazer o que eu quisesse. Eu não podia ir visitar quem eu quisesse, eu não podia ir em outros estados. Em dado momento eu tinha amigos online de outros estados, eu não podia ir visitar, eu não podia ir em evento de nada, porque justamente eu não tinha condições de ir. E o que era ruim ainda era ver que outras pessoas do meu ciclo social, pessoas de outros estados e tudo, tinham condições melhores do que as minhas e tinham mais liberdade de fazer o que eles queriam do que eu tinha. Então essa era uma das coisas, sem dúvidas, que me deixava triste, incomodado. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito apaixonado por tecnologia, sempre amei programação e tudo que envolvesse tecnologia, abrir computador, sempre foi o que me fascinou. Mas em dado momento da minha vida eu achei que isso não dava dinheiro, né? Porque eu estudava tanto, mas tanto, e tentava mandar currículo para 1 milhão de lugar e nunca fui chamado para um processo seletivo desses que eu enviei currículo. E isso me incomodava, a tal ponto que eu pensei em desistir várias vezes, pensei que essa profissão não fosse me dar dinheiro, apesar de todo mundo estar dizendo que tecnologia era a profissão do futuro. Apesar de estudar a vida inteira, não era isso que eu via no meu dia a dia. Isso chegou a tal ponto que, em dado momento da minha vida, eu resolvi abdicar totalmente de tecnologia e ir tentar fazer outra coisa. Eu tirei algumas certificações do mercado financeiro, tirei certificações como especialista em investimento e fui trabalhar numa grande instituição financeira. Mas 2 meses depois que eu entrei, eu acabei vendo que tinha algumas coisas que dava para automatizar e melhorar de rotina. Fiz um software nas madrugadas que eu tinha disponível na kitnet que eu morava. As pessoas gostaram demais e acabei sendo convidado 2 meses depois a ir entrar na área de tecnologia da empresa. Daí em diante, eu fui crescendo na empresa, me tornei sócio, acabei construindo relacionamentos que eu levo até hoje, inclusive, e isso me ajudou bastante. Mas acabou que chegou num momento em que eu pensei que, cara, isso não é para mim.
sabe, é muita politicagem quando a gente está em empresa grande, você tem que ficar puxando o saco dos outros, e eu nunca gostei disso, eu sempre gostei de fazer as coisas e conquistar as coisas pelo meu mérito, não de ficar puxando o saco, de ficar fazendo politicagem, não sei fazer isso, não gosto, não tenho paciência, e era o que eu acabava vendo, e em dado momento eu acabei achando que aquilo ali não era para mim, eu não tinha mais o que fazer, aonde crescer, e ficava limitado pela questão do tempo também. Então eu tinha que estar ali de segunda a sexta mostrando serviço, e as pessoas muitas das vezes estavam trabalhando muito menos e sendo mais remuneradas, e isso me incomodava bastante. Eu vou pular um bom trecho da minha vida e vou falar um pouco sobre quando eu vim para Dubai. Eu já estava, de certa forma, um pouco estagnado de carreira, morava numa cobertura, tinha minha BMW, tinha o que eu queria, mas eu ainda sentia falta de testar como que era a vida lá fora, né? Então, apesar de ter começado a crescer no Brasil, eu queria ver como que eram as coisas em outros países. E aqui vai um aprendizado muito importante para você. Não tenha medo de recomeçar. Eu vendi o meu carro a preço de banana, eu saí do meu apartamento, do meu conforto que eu tinha, vendi tudo, várias coisas eu doei, várias coisas eu joguei fora, porque eu queria ver como que era lá fora e eu não queria mais ficar dentro da minha zona de conforto, sabe? Então, uma das coisas que você vai precisar enraizar dentro de você, se você quiser crescer na vida, não se apegue de forma nenhuma à localização e nem a coisas, tá? Você precisa ter a capacidade de jogar tudo fora, não fica apegado a bens materiais. Eu sei que às vezes quando a gente vem do nada ou quando a gente tem pouco na nossa vida, quando a gente acaba conquistando uma coisinha ou outra, a gente fica muito apegado àquilo. Mas esquece esse tipo de pensamento. Eu sei que é difícil, eu já fui assim, mas você precisa conseguir se desapegar de absolutamente tudo para que você consiga ir calcando novos degraus na sua vida. E uma das coisas que com certeza foram determinantes para que eu conseguisse ter um nível de absorção no novo lugar que eu estava indo morar foi estar próximo das pessoas certas, tá? E quando eu digo pessoas certas, são as pessoas ponto-chave na sua vida, que podem de alguma forma colaborar com alguma coisa e você sempre vai tentar procurar colaborar com elas de volta, tá? Eu vou tentar falar aqui com você agora sobre as 5 coisas que foram mais determinantes para que eu pudesse chegar até aqui, para que eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje e os aprendizados que eu tive ao longo desses vários anos. Primeiro ponto, valorize o seu networking, tá? Você não vai chegar em lugar nenhum se você não estiver conectado com as pessoas corretas. Então, esteja em novos ciclos sociais, esteja se promovendo, não tenha medo de vender sua imagem e esteja sempre buscando estar com as pessoas que possam colaborar com o seu crescimento, tá? Falando sobre o segundo ponto, e esse é um pouco polêmico, mas eu não tô nem aí, eu quero ajudar você. Esse segundo ponto é o seguinte, você precisa ter a capacidade de excluir as pessoas da sua vida, tá? E quando eu digo excluir, não é que você vai excluir por definitivo e parar de falar com essas pessoas, mas você precisa ter a capacidade de ver quem que não está colaborando com nada na sua vida e tirar essas pessoas de perto de você, porque você é a média das pessoas que você convive, então você precisa estar sempre com as pessoas que são melhores do que você, seja no que você faz, seja em outras áreas que podem te complementar, mas tenta estar com elas, e vai chegar dado momento em que essas pessoas, você vai ver que elas não vão estar mais colaborando tanto assim, ou que você já aprendeu o que tinha que aprender. Cara, não tenha medo de reciclar essas amizades e dar abertura a novas amizades, porque você precisa estar sempre crescendo, evoluindo. E você não pode estagnar. Se em algum momento você achar que você está um pouco estagnado no relacionamento, você tem que tirar essas pessoas e trazer novas pessoas que vão colaborar para que você continue evoluindo e continue crescendo. Vou compartilhar com você agora um terceiro ponto que é muito importante, mas que as pessoas têm muita dificuldade com isso ou não valorizam o suficiente, que é tenha disciplina, tá? Você precisa aprender a ser uma pessoa disciplinada com qualquer coisa. Então, sempre coloque coisas, metas na sua vida e saiba gerenciar o seu tempo de uma forma que você faça um pouco daquilo todos os dias. Isso é muito simples, mas é muito difícil das pessoas executarem. Quando você tem disciplina, você consegue construir coisas a médio e longo prazo. E quando você pensa em crescimento, você pensa em acumular coisas, acumular capital, acumular conhecimento, você precisa estar sempre pensando no médio e longo prazo. Então, essa é uma das coisas mais difíceis, isso foi difícil para mim. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu pude comer o que eu quisesse, eu acabei ganhando muito peso, porque
olha, eu não devo satisfação a ninguém, agora eu posso ter acesso ao que eu quero, e essa falta de disciplina alimentar, essa falta de rotina acabou me fazendo ganhar peso. Isso é uma coisa muito comum, inclusive. Então, saiba disso, aprenda o valor da disciplina nas suas coisas e, com certeza, é um fator determinante no seu sucesso. Pessoas bem-sucedidas têm disciplina. O quarto ponto é: identifique padrões de autossabotagem. Isso é uma coisa muito comum que acaba acontecendo no nosso inconsciente, mas que as pessoas não percebem, que é o fator autossabotagem. Às vezes a gente começa a ter progresso em alguma coisa da nossa vida e aí nós mesmos vimos que isso está acontecendo e a gente vai lá e se autossabota. Você precisa saber identificar que você está fazendo isso. Esse é o ponto mais importante, primordial, e isso você pode identificar de várias formas. Você já tentou começar uma dieta e aí você começou a perder peso e aí em dado momento você foi lá e descarrilhou a dieta. Foi lá e começou a comer mal de novo e aí você ficava, putz, cara, tava indo bem, mas o que aconteceu? Isso se chama autossabotagem. Você viu que você estava começando a ter progresso, mas a sua mente não estava pronta ainda para lidar com aquele ganho que você estava tendo. E aí você foi lá e se autossabotou. Esse mesmo comportamento acontece com finanças, acontece com relacionamento, isso é muito comum, inclusive, acontece com todas as áreas da sua vida. Então, você precisa aprender a controlar essa autossabotagem. E o primeiro passo para isso é você identificar que você está fazendo isso com você mesmo. Eu vou falar agora com você sobre o quinto e mais importante desses pontos que eu te falei até agora, que é: o que não é medido não progride. Essa é uma frase clichê, mas você pode perceber uma coisa: qualquer área da sua vida que você não esteja satisfeito o suficiente, é porque você não mede o seu progresso. Você não tem objetivos claros. Você sabe disso. Então, seja com finanças, seja com relacionamento, você não está medindo o que você está podendo fazer para avançar naquela área. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer para você mudar isso é colocar objetivos claros em prazos claros e conseguir medir o seu progresso ao longo do caminho. E lembre-se sempre do ponto anterior a esse, que é a autossabotagem. Então, à medida que você vai progredindo, você tem que tomar cuidado para você não se autossabotar, tá? Esse é um ponto essencial, mas que muita gente acaba deixando passar. Eu tentei trazer 5 pontos que, para mim, foram determinantes para que eu fosse tendo progresso ao longo da minha vida. Eu espero de verdade que pelo menos um deles tenha te ajudado a ver as coisas de uma forma melhor. E eu conto muito com o seu carinho, com a sua colaboração, para me dar o feedback se você quer que eu continue trazendo conteúdos semelhantes ou outras curiosidades, outras coisas aqui nesse canal. Então, se você puder deixar o seu comentário, o seu feedback, joinha ou seja lá o que for, eu vou ficar muito feliz de saber que essa mensagem atingiu algumas pessoas e poder ver também um pouco do que você acha sobre o que eu penso e se isso te ajudou ou não ajudou de alguma forma. Então, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.